Fala aí, galera, boa noite a todos aí. Aqui quem vos fala é o Hélio Santana, do canal Desmontando os Mitos. Galera, estou alguns dias aí sem fazer nenhum tipo de conteúdo. Hoje eu queria trazer para vocês, na realidade, são dois comentários aqui de dois livros maravilhosos que eu tenho aqui. Eu vou fazer o jabá desse livro aqui no 0800, né? Porque eu acho que todo conhecimento ele deve ser compartilhado. E aí fica até a dica para vocês aí, de repente, uma suposta compra de um livro. Cara, fica isso aqui para vocês, ó, muito legal. Olha só, A Invenção do Monoteísmo, galera. Olha só, Deuses Feitos de Palavra, tá ok? Sacha Kalman. Muito legal esse livro aqui, aconselho a todos comprarem. Não é nada caro, são livros na faixa de 45, 50 reais, tá? E esse livro aqui também, galera, olha essa aqui, ó, que legal. Deus, uma história humana, olha aí de quem é. Reza Aslan. Cara, é muito legal isso aqui, tá? Olha só, a gente quando vai chegar aqui na página 25 aqui, galera, da Invenção do Monoteísmo, olha só que o autor nos traz, né? Um Deus menor, ele vai titular aqui, tá? Então ele fala o seguinte, ó. Yahvé era um Deus menor, Elohim, do panteão celestial de El. El, galera, para quem não sabe, é um Deus cananita, tá? Inclusive, futuramente eu vou estar falando sobre esse Deus aí. Então, El era uma espécie de Zeus do Olimpo cananeu, que dele emancipou-se pelas necessidades políticas da realeza em Judá ao tempo do rei Josias, para desgarrar os judeus do politeísmo comum a todos os cananeus. Foram precisos notáveis esforços de escribas e profetas e um movimento muito especial, radical e irado, denominado por alguns de Javé sozinho. Esse movimento somente pode ser compreendido se o ambiente psicossocial do momento fosse claramente politeísta. Por quê? Porque na Bíblia está toda hora lá, né? Não adorai outros deuses, não adorai outros deuses. Por que ordena não adoração de outros deuses? Porque sim, eles viviam ali adorando vários deuses, né? Inclusive, Yahvé era um só desses deuses que eram adorados por essa tribo. Então, olha só, a exigência de Javé pela palavra dos seus sacerdotes de adoração exclusiva sob pena de castigos terríveis revela o quê? Revela a existência de outros deuses. Quando um Deus se mostra ciumento a crer-se no Velho Testamento, é porque admite concorrência e rivalidade, não é verdade? Quando você começa a falar que é para não adorar outros deuses, é porque eles adoravam outros deuses ou não? Claro que sim. Caso eles não adorassem outros deuses, não precisaria ordenar não adorar outros deuses. Isso é notório, ou seja, a tentativa aqui de querer que as pessoas creiam apenas num único Deus aqui, deixa bem claro o quão essa galera aí eram politeístas, né, cara? Então, é maravilhoso esse livro aqui, tem até uma passagem dele aqui que ele vai explicar o seguinte, galera, olha só. Ele vai até dar um resumo aqui de como aconteceu toda essa história, né? Qual é a intenção de acabar com o politeísmo, né? Em que dinastia isso foi criado. Então ele diz aqui, ó, em dado momento, no século VII, antes da Era Comum, as necessidades políticas da realeza de Judá impuseram a unificação do povo do país para ocupar as terras do vizinho reino de Israel, destruído pelos assírios. Judá tinha, porém, que bater-se com o Egito e o Império Neobabilônico. Ante a retirada da Assíria da região enfraquecida pelas guerras com o próprio Egito, né? Em momento de raro brilhantismo, o movimento Javé sozinho, feito por escribas, sacerdotes e políticos, reconstruiu o passado tribal do povo hebreu de modo maravilhoso, mostrando um Deus de extraordinários poderes e um líder de elevada estrutura, Moisés, e um conquistador aqui invencível, guiado pela mão divina, Josué. A ideia subjacente a tais mitos era mostrar como no passado o Deus nacional celebra uma aliança com o povo eleito,
liberta-o do Egito poderoso, humilhando-o e conquista a terra prometida, que era Canaã, expulsando dela seus habitantes com lança erguida e braço forte. A intenção era entusiasmar o povo para que, crédulo desse passado, partisse unido para a guerra iminente e a vencesse sob os auspícios de Yahvé. Ao reavivar os mitos do passado, o rei Josias quis desmerecer os outros deuses por completo. Só o seu podia novamente operar milagres, como no passado, e tornar Judá a nação mais poderosa da terra, tendo como centro a sagrada cidade de Jerusalém, vencendo os deuses de seus inimigos, como fizera com o Egito e os cananeus, supostamente vencidos. Contudo, se o povo insistisse no politeísmo, de resto comum, e perdesse sua unidade, seu destino seria nefasto. Em verdade, o movimento Yahvé sozinho, ao mostrar um Deus nacional poderoso, falava para o povo do tempo do rei Josias de modo a acrisolar todas as forças vivas da nação, como já ocorrera no passado mítico, então recontado para o quê? Animá-lo. O rei Josias queria com isso poder político e recompensa nacional. Porém, fracassou. O faraó Necal matou-o e logo a Babilônia destruiria o estado de Judá e o templo de Salomão. Seguiu-se o exílio na Babilônia. Desde então, o povo judeu viveu sem um Estado nacional por 2.500 anos. Por 2.500 anos. Aquele povo que se dizia um povo guerreiro e forte, porque tinha as mãos poderosas do Deus deles ali, né, que não deixava perder nenhuma guerra e papapá, ficou por 25 séculos sem um Estado, né? Até a criação de Israel, por quem? Olha só como que é a ironia do destino. Justamente pela Organizações das Nações Unidas, ou seja, a ONU. Chega a ser até sátiro, né, cara? Como às vezes o destino ele nos pega essas peças, né? Logo esse povinho aqui que dizia tanto que as outras nações não eram nada, porque as outras nações não tinham um Deus como Israel tinha. Olha só, ficaram por 25 anos sem o próprio Estado. Né? E só teve de volta o Estado graças a essas mesmas nações, quais eles humilhavam no passado em seu livro, dizendo que essas nações não eram párias para eles, porque eles tinham o Deus Yahvé ali, né? Abaixo deles, acima dele e nas laterais, né, deles ali, né, e esse Deus era grandioso, ironia do destino, né, gente? E olha só, falando sobre o Deus Eu ainda, né, nesse livro aqui, ó, Deus, uma história humana, do Reza Aslan, olha só que coisa muito legal também, né, desse livro, né, olha só. Há tanta confusão e contradição na história de Moisés. Olha só, seu sogro é chamado de Reuel, em Êxodo 2:18. Porém é chamado de Jetro, apenas alguns versos depois, em Êxodo 3, versículo 1. Que os historiadores tiveram muita dificuldade em dar-lhe algum sentido. O problema é que nenhuma evidência arqueológica foi descoberta, indicando a presença de israelitas no Antigo Egito. Essa é uma afirmação notável, considerando a sofisticada burocracia do Estado egípcio no novo império. Aí, continuando aqui, e sua lendária propensão a manter registro. Não, sem dúvida, né? O Egito, né, cara, até hoje ele tem vários registros ali, né, dos seus faraós, de suas conquistas, até mesmo de suas perdas, mas eles não relatam nada, né, sobre hebreus algum vivendo ali durante 400 anos. Nada falam sobre nenhum Moisés e tal, e menos ainda de um tal de Josué. É muito louco isso, né, galera? Então olha só como que são as coisas, né? Além disso, embora os egípcios empregassem regularmente trabalho escravo, o papel e o status social de um escravo caíam em uma das três categorias. Olhem só, os capturados em guerra,
os que se vendiam em escravidão para pagar uma dívida e os que, como servos encontrados, eram vinculados por dever ao Estado por determinado período. Eram só essas três classes. Os israelitas não se enquadravam em nenhuma dessas categorias, tornando difícil acreditar que o Egito tivesse escravizado toda a sua população. Ainda mais inacreditável é a razão dada pela Bíblia para essa escravidão por atacado. A tribo de nômades semíticos tinha de alguma forma crescido. Eles eram em maior número e mais poderosos que os egípcios na época, o maior, mais rico e militarmente poderoso império que o mundo já conhecia. Isso está relatado em Êxodo, capítulo 1, versículo do 9 ao 10. Ou seja, como então que os hebreus, eram tantos hebreus assim, mais ainda do que os egípcios, e como que pode um povo em grande número e maior número ser escravo de um povo de menor número? Você vê que não faz sentido realmente, nada realmente na mitologia hebraica faz sentido algum. Contudo, talvez o elemento mais confuso da história de Moisés tenha a ver com a divindade que ele encontra no deserto. Olha só, as origens de Yahvé são um enigma. O nome não aparece em nenhuma das listas de deuses do Antigo Oriente Próximo. Omissão extraordinária, considerando-se as milhares de divindades incluídas nas listas. No entanto, há duas referências hieroglíficas a Yahvé na Núbia, que datam do período do Novo Reino, uma no templo construído pelo pai de Akhenaton e Amenote III, no século XIII apenas, olha isso, apenas 1.300 anos antes da Era Comum, que vai se ouvir falar de um tal de Yahvé. Olha isso, olha quantos deuses aí, a história já conseguiu registrar, bem antes desse Deus aqui. Olha só então como que é as coisas, que menciona algo chamado a terra dos nômades de Yahvé. Embora vigore algum debate sobre onde exatamente ficaria essa terra, o consenso é que se faz referência à ampla região desértica situada ao sul de Canaã, isso é, terra de Midian. Olha só, terra de Midian, repare. Então, Moisés, que se casou em uma tribo midianita, encontrou-se com uma divindade midianita. Agora ele está relatando o quê? O que o Êxodo afirma, o que a própria Bíblia afirma. Então ele está se baseando aqui um pouco também pelo que a Bíblia está falando. Ele está tentando aqui encontrar uma solução para isso. Porque se eles eram midianitas, e diz que Moisés foi para essa terra, até ele encontrou lá sua esposa e casou-se com ela, enquanto estava trabalhando para um sacerdote midianita, seu sogro, na terra de onde? Na terra de Midian. Se a história acabasse ali, e se ignorássemos os problemas históricos mencionados, ela faria até algum sentido, mas a história não termina ali. Porque a primeira tarefa que esse Deus midianita dá a Moisés é retornar ao Egito, libertar os escravos israelitas e guiá-los de volta ao seu lar na terra de Canaã. Assim dirás aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Isso aqui está em Êxodo, capítulo 3, versículo 15. Essa afirmação teria sido uma surpresa para Abraão. Gente, reparem isso aqui. Essa afirmação de dizer que esse Deus agora, que Moisés está falando que existe, que é um tal de Yahvé, e que esse mesmo Yahvé aqui era o Deus lá de Abraão, olha a confusão que dá isso. Olha o problema que é afirmar isso. Essa afirmação teria sido uma surpresa para Abraão, Isaque e Jacó, porque o fato é que esses patriarcas bíblicos não adoravam uma divindade do deserto midianita chamada Yahvé. Não era esse Deus, o Deus de Abraão não era Yahvé. Eles adoravam um Deus completamente diferente, uma divindade cananeia, conhecida como Deus El. Olha isso.
Os estudiosos sabem há séculos, os estudiosos. O problema é que essas informações, elas não são passadas para a grande massa, né? Mas os estudiosos sabem há séculos que havia duas divindades distintas adoradas pelos israelitas na Bíblia, cada qual com nome, origens e traços diferentes. Então ele vai falar o seguinte: embora a fonte já vista seja cerca de 100 anos mais antiga que a eloísta, essa última, ou seja, a fonte eloísta, representa a divindade mais antiga. Na verdade, enquanto não conhecemos quase nada sobre as origens de Yahvé, exceto que ele provavelmente era um deus medianita. Já do contrário, El é uma das divindades mais conhecidas e bem documentadas no Oriente Próximo. Divindade suave, distante e paterna, tradicionalmente representada como um rei barbudo ou na forma de touro, preste bem atenção nisso, na forma de touro ou bezerro. El era o deus superior de Canaã, conhecido como o criador das coisas criadas e o antigo dos dias. El também era um dos principais deuses da fertilidade de Canaã, mas seu papel principal foi o do rei celestial, que serviu como pai e protetor dos reis terrestres de Canaã. Sentado em seu trono celestial, El presidia um conselho divino de deuses cananeus, que incluía a Asherá, a deusa mãe e a consorte de El. Baal, o jovem deus da tempestade, conhecido como Cavaleiro das Nuvens, Anat, a divindade guerreira, Ishtar, também chamada de Astarte, e uma série de outras divindades inferiores. Ou seja, o que ele está falando aqui, que o deus El, ele era considerado como se fosse um estilo de um deus Zeus na Grécia, né? E esse deus El, ele tinha vários filhos, cerca de 70 filhos deuses, e inclusive há registros, e isso eu vou trazer futuramente para vocês, registros que afirmam que Yahvé, na verdade, era irmão de Baal, irmão de Moloque, ou seja, Yahvé era apenas um desses 70 filhos, né, do deus El. El também foi inquestionavelmente o deus original de Israel. Na verdade, a própria palavra Israel significa El persevera. Olha só. Os primeiros israelitas adoraram El com muitos nomes. El Shaddai, ou El das montanhas. Você encontra isso no próprio livro de Gênesis 17:1. El Olam, ou El Eterno, em Gênesis 21:33. El Roi, ou El que vê, Gênesis 16:13. E El Elyon, ou o Altíssimo, em Gênesis 14:18. O problema é o quê? Que essas traduções que nós temos hoje da Bíblia, eles tiraram muitos nomes aqui que apareciam na Bíblia aqui como El, eles tiraram El e colocaram Deus, apenas Deus. Você pode ver isso aqui, eu gostaria até de provar para vocês. Olha só, eu tenho aqui uma das minhas Bíblias, tá? Uma das minhas Bíblias que eu tenho. Eu tenho essa tradução aqui também, tá? Que é a nova tradução aqui, como vocês podem ver, na linguagem de hoje. Quando a gente vai lá no versículo 33 do Gênesis, bem no versículo 20, olha o que nós temos aqui. Eu espero que vocês possam ler, galera. Deixa eu tentar colocar aqui de um modo que vocês possam ler aí. Não sei se vocês vão conseguir ler aí. Ó. Tá vendo o nome El aparecendo aí? Poucas Bíblias ainda deixam o registro do Deus El, galera. Porque eles mudam completamente tudo, tá? Eles vão tirando aqui. Tudo eles vão tirando e colocando a terminologia como ou apenas Deus ou como o Senhor, né? Então eles vão tirando tudo aqui. E continuando aqui, olha só essa estatuazinha aqui, que interessante aqui. Temos essa estátua aqui, ó. Estátua do Deus El aí, tá, galera? Olha só. Deixa eu ler aqui esse trechinho para vocês aqui. Olha só que interessante. Na verdade, talvez seja mais preciso dizer que israelitas e cananeus compartilhavam os mesmos deuses, porque nem com muita imaginação os primeiros israelitas poderiam ser considerados monoteístas. Na melhor das hipóteses, eles praticavam a monolatria, o que significa que adoravam um deus, que era o deus El.
sem necessariamente negar a existência dos outros deuses no panteão cananeu. Na verdade, os israelitas ocasionalmente adoravam esses outros deuses também, em especial Baal e Asherá, e em menor grau Anat, enquanto a Bíblia está repleta de passagens, sobretudo compostas pelo escritor sacerdotal posterior, condenando a adoração de todos esses outros deuses. Aí, porque você tem aí já a história do rei Josias, né? Que ele queria acabar com a idolatria de esses outros deuses, né? Então, as condenações só provaram que eles eram realmente que esses deuses eram realmente cultuados, né? Que nem eu disse anteriormente. Quando um povo não adora outros deuses, você não precisa aconselhá-los a não adorar outros deuses, né? Agora, olha só que interessante aqui que ele vai trazer no mesmo livro aqui, que é uma passagem que ela está vinculada no livro de Deuteronômio, e essa passagem também eu tenho aqui nessa tradução, tá, da linguagem dos dias de hoje aqui. Quando Elion, olha aqui, a gente já vai ter de novo aí um dos nomes do Deus El aí aparecendo, tá, galera? E nas Bíblias de hoje já mudaram para quando Senhor ou quando Deus, já mudaram tudo. Quando Elion deu às nações a sua herança, quando ele separou os filhos do homem, ele fixou as fronteiras do povo de acordo com o número dos deuses. A porção de Yahvé foi o seu povo. Deuteronômio 32, versículo 9. Essa passagem extraordinária não só afirma o reconhecimento de Israel de outros deuses sob o domínio do Deus El, como claramente apresenta Yahvé como um desses deuses. Ela afirma que cada divindade recebeu como presente ou porção do Deus El a sua própria nação, e que o presente do Deus Yahvé, dado pelo Deus El, foi que ele ia ser adorado pela nação de Israel. Olha só, e na minha Bíblia aqui, nessa tradução que eu tenho aqui, tá? Que essa aqui, como eu já mostrei anteriormente, o capítulo 32 aqui de Deuteronômio, lá no versículo 8 e versículo 9, olha só como ela está traduzida aqui, tá, galera? Quando o Altíssimo, quem é esse Altíssimo aqui? É o Deus El, tá? Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada povo as suas terras, ele marcou as fronteiras das nações, dando a cada uma dessas nações o seu próprio Deus. Mas escolheu Israel para ser o povo de Yahvé. Ou seja, a Bíblia está deixando claro que o Deus El, ele separava os povos ali, né? Ele repartia as terras ali. Então, suponhamos, o povo de Samaria vai adorar o Deus tal, né? O povo de Israel já vai adorar Yahvé, e assim por diante. E detalhe, galera, olha só, não tem nem como os crentes querer falar que isso aqui não é bem assim, porque vai ficar pior para eles. Porque veja só, se existe aqui um Deus que está separando as terras, pensam bem, ó, vamos usar o cérebro, galera, vamos usar o cérebro, o raciocínio lógico, olha só. Se está falando aqui que existe um Deus, que esse Deus separava as terras e dava para cada terra uma divindade, para cada nação ele dava uma divindade e ele separava as nações assim, não tem nem como o crente querer falar, não, mas esse aí que fazia isso era Yahvé. Se ele falar isso aqui, ele vai estar falando então que Yahvé é um ser totalmente burro, chucro e ignorante. Porque veja bem só uma coisa, se ele já tinha que escolher uma terra para o seu povo, e essa terra tinha que ser fértil, né? Por que ele já não ia escolher para o povo de Israel uma terra fértil, uma terra boa? Por que então que ele, ao invés de fazer isso, ele escolhe então a própria terra de Israel e depois ele fica ordenando que o povo vá para outras terras, porque as outras terras são melhores até para o cultivo das uvas? Pensam comigo, como é que um Deus, se fosse ele mesmo que estivesse aqui separando as nações, como que ele ia dar uma nação desértica para o povo dele?
sendo que no futuro ele ia ter que falar para o povo dele mesmo sair daquela região desértica e ir para uma outra terra para a qual ele ia dar ainda. Eu vou dar a vocês uma outra terra. Ué, mas se fosse ele mesmo que já estava fazendo essa separação, a sua onisciência já não ia alertá-lo para, opa, vou dar a melhor terra para quem? Para o meu povo, para o povo de Israel. Vocês estão entendendo como não tem lógica? E que fica claro nessa passagem que sim, aqui era o Deus aqui é o Deus que estava separando as nações e estava dando para cada nação um Deus para ser adorado. Quando o Altíssimo, ou seja, quando El separou os povos, é El que está separando os povos aqui. E deu a cada povo as suas terras, ele marcou as fronteiras das nações, dando a cada uma dessas nações o seu próprio Deus. Outra coisa também que não faria sentido. Olha, pensam comigo. Esse Deus aqui, o Yahvé, é um Deus ciumento e vingativo. Do contrário, ele ainda ordena que você deve matar os outros povos que adorem outros deuses. Ou seja, se fosse Yahvé que estava separando as terras aqui e dando para cada terra um Deus para acreditar, como que esse mesmo Deus que dá para cada nação um povo para acreditar, como que no futuro depois esse mesmo Deus fala assim, não é para vocês acreditarem em outros deuses? Faria algum sentido? Como que esse mesmo Deus ia dar outros deuses para as pessoas crerem, para depois ele falar que não era para adorar outros deuses? Vocês estão entendendo? Por isso que eu falo, galera, vamos pesquisar coisas fora da Bíblia, galera. Vamos pesquisar estudiosos que estudam realmente as religiões. Vamos também pesquisar o que a luz da arqueologia ela fala sobre os devaneios bíblicos, porque é o seguinte, cara, se você ficar ali que nem uma ovelhinha, né? Olha só, o próprio sistema já quer que você seja uma ovelha. Por quê? Porque a ovelha é um animal irracional, né? Se vocês forem pesquisar dentro desse arcabouço cristão, vocês não vão encontrar nada disso aqui não, cara. Vocês estão entendendo? Vocês têm que sair fora da bolha, pesquisar fora coisas extras bíblicas, para vocês entenderem a fundo o quão nojento, o quão a farsa é dentro aqui de ambas as mitologias. Tanto a mitologia judaica quanto a mitologia cristã. Galera, vou ficando por aqui. Vou estar trazendo mais conteúdos assim para vocês aí, porque eu acho isso assim de suma importância mesmo. Galera, então um abraço. Fiquem todos na paz aí, tá bom? Valeu!